imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. E eu vou contar um pouco de como que foi minha história e como que eu cheguei até aqui e o motivo que levou a isso, que eu acho que é o único motivo. Só tem esse caminho para você poder ajudar alguém, poder começar a fazer esse processo, né? Traçar esse passo aí de terapias e tal. Como eu já falei, eu nunca imaginei que eu ia ser terapeuta, eu já tinha outra profissão há 12 anos. E 12 anos contando de... eu tive 12 anos, eu fiquei na outra profissão até eu migrar para essa. Mas o que aconteceu comigo que mudou, né? Enfim, todo mundo, né, sabe, acontece na vida de todo mundo várias coisas que não são fáceis e a gente precisa superar. E às vezes a gente acha que superar é fingir que aquilo não aconteceu. E eu venho de alguns episódios difíceis desde a infância, que eu compreendi e tal, não tinha ressentimento com isso. Enfim, levei uma vida bem resolvida, que falam por aí. Já trabalhava há um tempo, já tinha um bom salário. E aí, com 23 anos, a minha vida deu uma mudada drástica. Tudo que eu acreditava, na verdade, tudo que eu confiava, porque eu não acreditava em tudo que eu seguia veio por água abaixo. Eu tive um fim de um relacionamento que, na verdade, eu me sentia obrigada a ter esse relacionamento, porque eu era de uma religião que você não pode ficar muito tempo namorando, que você tem a obrigação de casar e que você tem a obrigação de casar com alguém que seja da religião. E aí, eu fui casada e aos 23 anos eu me divorciei. E divorciar nessa religião, eles te diminuem a nada, né? Então não interessa o que aconteceu, ninguém veio me perguntar o que aconteceu. Na verdade, vieram me dar opiniões que não tinha nada a ver com a minha vida na época, né? Me julgaram também, mas a verdade, o que aconteceu, ninguém nunca me perguntou. E ficou por isso mesmo. E eu entendi que tudo isso era pra acontecer. E apesar de ter sido, assim, uma coisa que eu não esperava, né? Porque 23 anos, ok, eu já tinha uma vida financeira, eu já trabalhava, mas eu tinha 23 anos, né? Então a gente é imatura, é ingênua, acaba sendo ingênua num ponto. E isso, além de tudo isso, que foi difícil, aconteceram várias coisas que poderia destruir a vida de alguém, tá? Através disso tudo, desse divórcio e do motivo disso. Mesmo assim, isso aí me salvou. Isso foi a minha salvação. Por quê? Porque eu vinha desde pequena seguindo uma coisa em que eu não acreditava 100%, que não me fazia feliz, sabe? Na verdade, era quase uma lei de medo, né? Tinha mais medo do que o respeito era por medo, não era por amor, não era porque eu gostava de ir lá, era porque quando você é criado num lugar desde pequeno, você acaba achando que aquilo é normal e o que é errado é o que todos os outros que estão fora daquele quadrado fazem e que você é certo. Só que aquilo não me fazia feliz, nunca me fez feliz. E eu só tive coragem de sair disso com esse divórcio. Então, esse divórcio foi minha salvação. Eu perdi tudo que eu tinha, tudo e mais um pouco do que eu tinha, falando financeiramente. Tive conta clonada, fui desfalcada e aconteceu tudo que coisa de novela, tá, gente? E aí, depois de um tempo eu encontrei várias pessoas, consegui sair disso, ainda foi difícil fazer o divórcio, né? Porque não pode divorciar.
Mas comigo não tinha essa, que não pode, né? É muito grave, foi uma coisa muito grave pra deixar pra lá. Então, eu me divorciei. Aos 23 anos eu me divorciei, perdi tudo que eu tinha, todas as economias que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha, todos os bens materiais que eu tinha, tudo. E tive que voltar a morar com a minha mãe, né? Eu não entrei em depressão nem nada, mas eu sempre tive um sentimento de que, ok, isso tudo que aconteceu me ajudou, porque agora eu sou livre disso, né? Eu não sou mais obrigada a seguir essa lei, essa religião. Eu não sou obrigada. E agora eu me sinto mais próximo do que eu acredito em Deus, eu me sinto mais próxima do que quando eu estava dentro da igreja. E foi uma salvação mesmo, né? Foi uma salvação. Só que na minha vida material não foi. Só que eu empurrei isso, levei isso e fingi que nada disso aconteceu. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente finge que nada aconteceu, você pode ter superado, você pode ter entendido que isso foi bom pra você, mas isso aconteceu na sua vida, foi um fato. E aí, você tem que olhar pra isso. Fingir que nada aconteceu é pior do que você olhar pra isso. E eu superei, claro, o que eu achava injusto é eu ter perdido muita coisa que eu me matei pra fazer, né? Apesar de ser nova, eu trabalhava bastante, eu sempre fui muito esforçada e eu tinha coisas que gente de 23 anos não tem, né? Nem de 30. Eu te olhar pra isso porque o que isso tem a ver com a minha virada de carreira aí? Eu precisei olhar pra isso, eu percebi que algumas coisas me travavam e quando aconteceu isso, de alguma maneira eu superei, mas eu mudei como pessoa. Eu nunca fui muito sentimental, de chorar por ninguém, de ficar assim. Até quando mais jovem, assim, na adolescência, eu tinha um namorado, o namorado fazia qualquer coisa que me irritava, eu já não queria mais. Pronto, não queria mais, ponto final. Não sofria por aquilo. E aí, alguma coisa depois disso mudou. Eu não sei se eu cresci com uma casca para não sentir o que acontecia, porque teve algumas questões na infância, meu pai faleceu, eu era muito pequena, e aí eu cresci assim dura para não sentir. E quando isso aconteceu, a minha casca quebrou. Então eu sentia muito mais do que antes e me afetava, né? Coisa pequena às vezes me afetava. Alguma coisa que alguém falava, alguma situação. Eu não conseguia mais fazer o que eu fazia. Então tchau, tá me irritando, então tchau e pronto. Não, aquilo me afetava. E eu tive que começar a olhar pra isso. E aí eu comecei a olhar pra isso e foi me tratando muito tempo que eu tive essa mudança, essa transição de carreira depois de 12 anos na mesma carreira. Então, deixa eu ver, 8 anos depois, né? Eu estudei 8 anos. Eu fiquei 8 anos revendo isso para conseguir mudar. E o que aconteceu? Eu não queria ser terapeuta, eu só queria me entender. Meu foco, a única coisa que eu queria era entender o que estava acontecendo comigo. Eu não entrei num processo de depressão, não entrei, mas, como eu disse, alguma coisa mudou. E eu percebi que alguma coisa mudou. E eu não podia mais fingir que nada tinha acontecido. Eu tinha que resolver isso. Porque isso afetava a minha vida, meus relacionamentos, minha vida financeira e o meu emocional. E a minha vida profissional também. Então, eu comecei a cuidar disso, eu comecei a me tratar. E aí eu ia entendendo cada pedaço. E aí eu ia fazendo outro tratamento, eu ia entendendo mais uma coisa. E aí eu ia estudando, eu ia fazendo o que era me indicado nas terapias, porque às vezes a terapia você tem que fazer um trabalho em casa também, você tem que estudar. Então quem faz terapia e vai pra casa e não faz nada, desculpa, você não quer fazer nada, né? Se eu falo que eu vou acordar cedo
e todo dia que o meu relógio toca eu desligo o despertador, o que eu tô fazendo pra mudar? Nada. Então foi um trabalho grande e foi um trabalho comigo, né? Eu tive que entender o que aconteceu comigo, porque não tem como você querer oferecer uma ajuda, um tratamento para alguém, se você não olha para o que está acontecendo com você, ou se você finge que nada aconteceu. Não tem como fingir que nada aconteceu. Aconteceu, é um fato e tá ali. Não que você vai caminhar olhando para trás. Não é olhando para trás. É resolver o que te atingiu lá atrás, né? Fingir que não aconteceu vai aparecer lá na frente. E eu venho estudando bastante sobre constelações familiares e tem uma lei, né, do pertencimento, que é tudo que a gente exclui, ele volta para nossa vida para ser resolvido. Então, por exemplo, tem um familiar que todo mundo finge que ele não é da família, porque ele faz umas coisas que os outros, os irmãos, às vezes a mãe, julga que não é correto para aquela família perfeita, né? Então eles fingem que esse familiar não existe. De alguma maneira, em algum momento, ou vai ter um neto, ou vai ter um filho, ou vai ter alguém que vai representar o lugar dessa pessoa que foi excluída. Mas como assim? Por exemplo, tem uma pessoa na família que é alcoólatra. Lá atrás teve, e todo mundo excluiu, né? É difícil, gente. Mas lembra que a gente tem o livre-arbítrio? Se alguém escolheu isso, a culpa não é da mãe, nem do irmão, é da pessoa, ela escolheu isso, né? Nem que seja para a família ter uma outra visão, mas ela escolheu. Então, quando ela escolhe isso e a família exclui, finge que não tem ninguém que existe que ali da família deles que façam isso, de algum modo, um próximo membro da família vai repetir esses passos. E como que isso acontece? Isso é espiritismo? Não, isso não é nada disso. Vocês já devem ter ouvido falar do inconsciente coletivo. Igual que a gente tá na época de coronavírus, então tá todo mundo com medo. Então esse medo, muita gente está sentindo. E o que acontece? Acaba cada vez um sentindo também. Mesmo quem não tá com medo, às vezes sente aquilo. Por quê? Porque o mundo está sentindo. Então, o que é esse campo, esse inconsciente dentro do campo de família? Tá ali na sua família, né? Ali na sua família todo mundo sabe, mesmo que ninguém toque no assunto, todo mundo sabe o que aconteceu. Então tá ali. É na sua, não é na minha. Então entende que é ali da sua família? É o inconsciente dali. Então por isso que ele se apresenta de novo, para essa família se curar. E isso é também com as nossas feridas. Se você fingiu que nada aconteceu, se alguma pessoa te prejudicou de alguma maneira, te fez mal de alguma maneira, e você finge que aquilo não aconteceu, não cura. Por quê? Às vezes você não quer nem pensar naquilo, né? Aquilo te trouxe tanta coisa que você, não quero nem pensar nisso. Você vai ter que resolver. Vai ter que resolver. De alguma maneira, aquilo vai se apresentar para você de novo para você resolver. Então resolva as suas coisas, tá? Pode não se apresentar do mesmo jeito, mas pode, por exemplo, o que eu percebo, alguma coisa que não resolveu, e aí fingiu que não aconteceu. E eu começo a ter uma limitação na minha vida. Eu sempre chego a um nível e paro. Sempre chego a um nível e eu paro. Então, essa hora que eu paro tem a ligação lá atrás. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Alguém te prejudicou financeiramente, lá atrás, né? Vamos supor que você era casada e você tinha um salário maior do que o do seu marido. E aí acabou que aconteceu um divórcio e você saiu prejudicada desse divórcio. Não só do divórcio, vamos supor que houve um desfalque aí. E aí,
Você não resolveu, ok, aquilo aconteceu, ok. E você segue a sua vida. E aí, toda vez que é pra você já tá num relacionamento novo e tal, sua vida tá seguindo. E toda vez que é pra você alcançar alguma coisa maior, não dá certo. Toda vez que você vai alcançar alguma coisa maior, não dá certo. Então, o que isso tá te mostrando? Fala, Bruna, não tem nada a ver com a situação anterior. E eu falo que tem. Sabe por quê? As coisas não se apresentam tão claras assim. Se fosse tudo tão claro, a gente conseguia resolver assim. Ó, resolvi. E essa história de você tem que olhar pra dentro. Tá batido? Mas é isso. Lá dentro que tem as respostas. E eu vou te explicar o que essa situação, uma tem a ver com a outra. Você era, querendo ou não, financeiramente maior, né? Você ganhava mais, você era bem sucedida e seu marido não. E aí o que aconteceu? Houve um desfalque e você se prejudicou e você se decepcionou. E aí houve um rompimento, houve uma quebra. E você se machucou nisso. E você não olhou pra isso, né? Você, tá bom, aconteceu, ok. Vou seguir a minha vida. Eu consigo de novo, eu consegui uma vez, eu consigo duas. E aí, você segue a sua vida, né? Já passaram anos e você tem um novo relacionamento e é uma nova vida, não tem nada a ver com aquilo, a pessoa não tem nada a ver com a anterior, mas o que você faz consigo? Eu falei aqui, toda vez que você percebe que vai alcançar alguma coisa grande, você para. Toda vez que você percebe, parece que alguma coisa acontece. E essa coisa tem a ver com lá atrás, com o passado que você não curou. Por quê? Inconscientemente, olha o que acontece com você. Você era mais, né? Inconscientemente, você recebia mais do que o antigo relacionamento. E aí, o que isso aconteceu? Você foi desfalcada, você foi apunhalada pelas costas, você teve uma decepção. Então, toda vez, lá na frente, que talvez você alcance um patamar que seja maior do que o do seu parceiro, para você não alcançar, para você não se decepcionar, para você não sentir o que você sentiu, você fica abaixo. Então você faz isso com você mesmo. Você não alcança porque você não curou e não olhou lá atrás. Toda vez que você acha que você vai passar, que de alguma maneira você vai ter mais, não que isso importe, isso é inconsciente. Não tô falando assim que você fica fazendo conta, né? Ai, eu vou ganhar mais que ele. Não, isso é loucura. Tô falando que é inconsciente. Toda vez que o seu emocional percebe que você vai subir, o que ele faz? Ele te puxa. Porque quando você tava no alto, quando você subiu, você perdeu tudo. E você se decepcionou. E você se feriu. Então, você não quer sentir aquilo de novo. Então, o que você faz para se proteger? Você não alcança. E aí, você fica protegido, mas não alcança suas metas. Por causa de uma coisa que você achou que já estava resolvido. Que você não liga, né? Não tem mais importância para você. Não é importante, né? Mas você tinha que ter olhado. Tudo tem que ser resolvido. Tudo tem que ser resolvido. Depois que tudo é resolvido, se for para você entrar nesse caminho, as coisas vão acontecendo. Eu fiquei 12 anos em outra profissão, eu não era feliz, mas pra mim, eu já tinha uma profissão. Pra mim tava bom. Eu tinha um bom salário. Só que vai mudando. O seu caminho vai mudando, você vai sendo convidado para algumas coisas, você vai estudando outras coisas, você vai fazendo trabalho voluntário, né? Você tem que começar fazendo trabalho voluntário. Antes disso acontecer, eu não falava nada aqui em rede social, né? Eu tinha um perfil igual ao de todo mundo. Não é porque eu tinha começado a estudar que eu tinha me tornado terapeuta. E hoje eu vejo muito disso, né? A pessoa começa a estudar e virou terapeuta. Antes de começar a estudar, você tem que se curar.
Eu preciso passar até hoje, porque eu não posso tratar pessoas sem ninguém tratar de mim. Sempre alguém precisa tratar de mim. Nunca ninguém é autossuficiente, né? Eu falei uma vez numa live que eu conheci uma pessoa que ficou mais de 15 anos com a psicóloga. Não tem problema, né? Igual, passar frequentemente em terapia é ótimo, porque acontece várias coisas na sua vida, cada dia é um dia, cada dia você tem um desafio e você precisa falar com alguém sobre aquilo. O que, no meu ver, não é correto é você ficar mais de 15 anos tratando um mesmo problema. Não conseguir curar um problema. Então, se passaram 15 anos e você tá no mesmo lugar, como assim? Isso tá errado, tá? Sua vida não seguiu, você não tem nada de novo, você ainda tá preso naquilo de 15 anos atrás. Isso você tem que rever. Agora, você ter um acompanhamento, isso você tem que fazer, tá? Não tem como você começar sem um acompanhamento, não tem como você começar sem entender tudo que aconteceu no seu passado. Não é reviver o passado, é curar a sua vida atual. Você só consegue curar a sua vida atual quando você limpa as coisas lá de trás. Você tem que jogar fora aquela sujeira. Não adianta esconder que ela aparece. Então foi assim que eu comecei. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que assim fica mais claro de entender como que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente fala, acho que eu vou fazer isso, parece que é tão fácil. Não é um trabalho fácil. Você escuta muita coisa, você tem muita gente que se apoia em você, tem muita gente que acha que depende disso. Então, por isso, você também tem que ter outra pessoa cuidando de você. E você só pode começar a falar com alguém depois que você se curar. Depois que você entender o porquê que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. E você aceitar que aconteceu assim. Não tem o que mudar. Se eu tivesse sido mais esperta, se eu tivesse recusado, se eu não tivesse feito. Não tem se eu, já foi. Então aceita, trata as feridas e depois você vê o que acontece. Obrigada por ter assistido até aqui.